Fala aí, galerinha da Royal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o Audi A4 com a carroceria B8, aquele modelinho que saiu entre 2009 e 2016. Muita gente me manda mensagem no direct do Instagram, manda nos comentários aqui do YouTube, às vezes manda mensagem no WhatsApp ou até me liga para perguntar sobre esse carro. Então eu decidi fazer um vídeo tirando as dúvidas sobre esse modelo especificamente. Mas antes da gente começar a falar sobre Audi A4, sobre o que eu acho da mecânica do carro, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Bem, pessoal, antes de tudo eu queria falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Wagner, sou sócio fundador aqui da Royal Motorsport. É uma oficina pequena de bairro aqui em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. A gente está acostumado a trabalhar aqui com carro importado. Mercedes, BMW, Audi, Land Rover, e eu queria falar aqui especificamente do Audi A4 que saiu nessa faixa etária aí de 2009 até 2016. É um carrinho que está ficando interessante aí, o custo-benefício, o valor do carro está baixo, então muita gente tem interesse, mas sempre tem aquela dúvida: pô, será que é um carro problemático? Pô, se eu comprar eu vou me arrepender, a manutenção é muito cara. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Vou dar um panorama aqui dos modelos que saiu desse carro em ordem cronológica. Esse carro saiu em 2009 com motor 4 cilindros, EA888 2.0, e saiu uma versão V6 também, mas eu não vou tocar muito nela aqui no vídeo, vou dar só uma pincelada rápida depois, porque é um carro difícil de você encontrar, não é o foco da maioria das pessoas que está interessada em comprar um Audi A4. Só vou fazer uma menção honrosa aqui depois. E em 2012 para 2013 teve um facelift nesse carro. O motor passou de uma geração para outra, já fez uma modificação ali. Ele manteve o 2.0 ainda em linha, só que teve uma modificação nesse 2.0. E um pouquinho mais à frente, em 2015, se eu não me engano, já saiu uma outra modificação no motor, passando de 2.0 para 1.8. Então vou falar um pouquinho sobre a base do motor, é a 888, para eu poder dar as diferenciações aqui entre as versões desse motor. Então, quando ele saiu aqui, o primeiro modelo saiu em 2009, eram duas versões desse motor 2.0 já em 2009. Tinha a versão com 183 cavalos, que é a mais comum de você encontrar, e tinha uma versão Sport, que era basicamente calibração e uma diferençazinha ali na turbina, mas o motor era basicamente o mesmo, com 214 cavalos. Essa primeira geração, ele já era um motor com corrente de comando, tinha um comando variável na admissão, ele tinha uns solenoides na válvula de descarga ali que também fazia variação de graduação do tempo de válvula ali, de abertura e fechamento. Esse motor, ele, quando foi lançado, ele trouxe bastante novidade. Era um motor com injeção direta e ele tem alguns problemas, assim, não vou dizer problemas crônicos, mas ele tem algumas particularidades. Na parte do motor desse Audi A4, vamos falar primeiro da parte do arrefecimento, que é um tema aí que eu acho que já está bem, muita gente já conhece esse problema do arrefecimento do Audi A4. O grande problema é que a Audi construiu o sistema de arrefecimento ali do motor, bomba d'água, carcaça de válvula termostática, as tubulações, tudo praticamente de plástico. E o plástico, quando esquenta, esfria, com o tempo, ele começa a ressecar e quebrar. Então, assim, é comum você pegar um carro desse com 4, 5, 6 anos de uso que tem vazamento e consumo d'água, principalmente pela parte ali próxima da bomba d'água. Como você resolve isso? Substituindo as peças, entendeu? No início eu lembro que quando lançou esse modelo, isso foi em 2009, por volta de 2011, 12, eu tinha um cliente que tinha comprado um carro desse zerinho, estava com 80 mil quilômetros, uma bomba d'água, cara, dessa custava uns 4 mil reais na Audi. E tipo assim, não tinha mercado paralelo, não tinha peças de reposição de qualidade, era só na Audi. Então assim,
Hoje em dia já facilitou um pouquinho. Esse modelo específico, a primeira geração do motor é a 888, a parte do arrefecimento está bem melhor, que você encontra até tubulações de alumínio, você consegue encontrar bomba d'água de alumínio, entendeu? De reposição, que acaba com esse problema que a carcaça, por ser de plástico, rachava com facilidade. A de alumínio tende a durar bem mais. Então, assim, hoje em dia ficou mais fácil essa dor de cabeça. Não quer dizer que seja baratinho, entendeu? Tem vários modelos, mas hoje, por exemplo, você fazer uma troca de bomba d'água, aditivo e tal, cara, você para aí em torno de R$2.000 uma manutenção simples, se não tiver que trocar muita coisa, entendeu? É normal um carro desse ter um montão de pecinha ali de plástico podre e você tem que trocar tudo, aí sai mais caro. Tô falando, no mínimo aí separa uns R$2.000 para trocar uma bomba d'água, colocar aditivo de qualidade, um material, a mão de obra ali. Então essa parte do arrefecimento dessa primeira geração já está um pouquinho mais simples. As gerações seguintes, por ser mais recentes, ainda não tem tanta variedade assim de peças e soluções quanto a primeira geração. Agora, mantendo ainda na primeira geração, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de injeção e as dores de cabeça que ele podem trazer. Incrivelmente, eu nunca vi dar muita dor de cabeça na parte da bomba de alta do Audi. Já vi muito bico injetor, dá problema aí em torno de 100, 150 mil quilômetros. É normal você ter que trocar esses injetores. Cara, na Audi eu lembro que a última vez que eu comprei um estava na faixa de uns R$1.500 cada um. Então, assim, hoje em dia também tem outras soluções, você pode importar diretamente, comprar em revendedores, entendeu? Mas não deixa de ser caro. E uma outra dor de cabeça que dá muito nesse carro é a carbonização ali das válvulas devido ao sistema de injeção direta. O sistema de injeção direta pega o combustível e joga direto ali na câmara de combustão, onde tem as válvulas, ficam fechadas ali, o pistão subindo e descendo, o bico injetor fica ali dentro da câmara mesmo, um furinho no cabeçote direto, jogando o combustível. Isso é legal porque o motor fica mais econômico, desenvolve mais potência, aproveita melhor o combustível, só que tem uma dor de cabeça que é a carbonização das válvulas. Um motor com injeção indireta, ele joga, o bico injetor joga o combustível no pé da válvula ali, antes da câmara de combustão. Ele joga ali no duto da admissão e o próprio combustível vai limpando e descarbonizando ali os dutos da admissão. Como esse sistema não tem isso, ele costuma carbonizar bastante. Não é um defeito, entendeu? Que o motor vai quebrar e tal, não sei o que, mas ele vai, com o tempo, vai diminuindo a quantidade de ar que o motor entra, diminui um pouquinho a potência, pode fazer o carro trabalhar um pouquinho errado, assim, numa condição extrema, em que a carbonização fica muito grande. Então é bom de tempos em tempos você fazer aquela manutenção de descarbonizar as válvulas. Hoje em dia, fazer um serviço desse, você vai perder um tempinho aí com o carro, tem que desmontar a admissão. É um serviço delicado, você não pode sair jogando produto de qualquer forma, porque se cair sujeira lá para dentro do motor, você pode ter algum problema lá dentro do seu motor. Então é um serviço mais delicado, mas é uma revisão que eu recomendo fazer assim. Cada 80 mil quilômetros dá para fazer, não precisa fazer de 20 em 20, de 30 em 30. Não é uma manutenção que você vai fazer direto. Talvez, se você vai ficar com o carro aí 5 anos, você vai fazer uma vez, entendeu? Não vai fazer mais do que isso. E uma das causas dessa carbonização, além desse sistema de injeção direta, é o sistema da válvula PCB, que ela joga os gases que saem ali do vapor do cárter. Como o motor está trabalhando, ele esquenta o óleo gera vapor. Se o sistema do motor fosse todo fechado, ele ia cuspir os retentores para fora. Então você tem que ter um sistema para aliviar essa pressão. O que os engenheiros optaram por fazer? Pegar essa pressão e jogar dentro do coletor de admissão, que o motor aspira e queima aquele vapor de óleo ali. Então você não vai ter cheiro de óleo no carro. Ambiental, assim, em termos ambientais, você não vai ter o carro jogando óleo na atmosfera, o carro vai ser queimado, entendeu? Então, assim,
É uma solução inteligente, só que ela acaba jogando um pouquinho de vaporzinho de óleo ali na admissão. Aquele óleo vai cristalizando, como não tem um combustível jogando ali para fazer dissolver esse óleo, com o tempo ele vai cristalizando e formando a carbonização. E o que acontece? É normal muito carro desse começar a apresentar um consumo de óleo, um funcionamento irregular, quando a válvula PCV ela tem um diafragmazinho, esse diafragma parte, aí o vácuo do motor começa a puxar direto o óleo para dentro da admissão, aí o motor passa a consumir mais óleo, ele passa a trabalhar de forma irregular. Então é uma outra coisa que é interessante você ficar de olho aí quando você tiver, principalmente quando você for usuário do carro, porque quando você vai comprar, dificilmente o carro vai estar com a válvula PCV com defeito, porque o carro vai estar trabalhando mal. O vendedor não vai querer vender um carro funcionando mal para você. Então é uma coisa que, se você é dono do carro, era bom você dar uma olhada, sempre ficar atento. Se o carro começar a perder potência, acender a luz da injeção, trabalhar mal e ter um consumo elevado de óleo, talvez pode ser a válvula PCV. Combina aí de levar no mecânico para dar uma olhada. Na questão ali do sistema de corrente, não é um sistema que costuma dar muita dor de cabeça, mas ele tem uma polia variável ali. Como qualquer motor com polia variável, ela pode dar defeito, e quando dá defeito, só substituindo mesmo. Mas incrivelmente a polia variável do Audi, eu não tenho tanto histórico assim de dor de cabeça com ela, de ter que trocar toda hora, como é no caso, por exemplo, de uma Mercedes C180, com motor 1.8, que costuma dar muita dor de cabeça. Outras particularidades que eu poderia citar aqui desse modelo o consumo de óleo que muita gente reclama nesse motor. Esse motor é a 888, as primeiras versões, ela costuma consumir um pouquinho mais de óleo. Tem gente que fala que se substituir o pistão, botar do motor mais moderno, acaba com esse problema, diminui. Cara, na realidade, não é que o carro tenha um defeito, é que no manual, se você for ver, ele fala lá que é normal um consumo de até 500 ml de óleo a cada 1000 km. Então o cara vai e pega o cárter desse carro, se eu não me engano, é 4,5 litros ou 5, uma coisa assim. O cara vai e troca em 10.000 km, quando tiver com 6, 7, o carro vai estar quase seco ali, o reservatório de óleo. Aí ele vai, bota 2 litros de óleo e fala, pô, não tá vazando, mas o óleo sumiu, entendeu? Então não é isso, a realidade é que é normal nesse motor ele ter um consumo, não é um defeito crônico. Os parâmetros que o fabricante colocou nesse motor permite isso. Então, assim, a não ser que uma válvula PCV esteja furada, fazendo o carro consumir mais óleo, ou então uma turbina com defeito, algum problema de fato nos pistões, pode fazer o carro realmente consumir mais. Mas observa bem, se você tem um carro desse, ele está com um pouquinho de consumo de óleo, você está achando estranho, observa. Dá uma volta com o carro, completa o óleo, troca o óleo, marca lá no odômetro 1000 km. Se em 1000 km ele consumiu 1 litro, 1,5 litros, então tem problema aí. Leva no mecânico, dá uma olhada, pode ser N coisas. Agora, 1000 km, pegou 300 ml, 250 ml, que já é um pouquinho alto, você não espera que o motor vá consumir óleo com 1000 km, mas é aquilo, se ele tiver esse consumozinho de óleo aí, está dentro da faixa, não é nada estratosférico. É um pouquinho chato de você ficar verificando nesse carro que ele não tem vareta, entendeu? Ao contrário de um montão de outros modelos, o próprio Jetta, que é um motor muito parecido com o do A4, ele tem vareta e o A4 não tem, você tem que conferir lá no sensor. Mas de qualquer forma, cara, você confere de 1000 quilômetros aí para você tirar essa base. Isso a gente está falando da primeira geração, que saiu de 2009 até 2012. O câmbio desse carro é muito bom, a suspensão é confortável pra caraca, mas é articulada. Por ser articulada, cara, tem muito bracinho, bucha, quando você vai fazer manutenção, isso cobra seu preço. As buchas, os braços da Audi não são baratos, principalmente se você for comprar peças originais. Eu, por exemplo, não recomendo muito você sair embuchando
Eu prefiro trocar os bracinhos, porque quando você embucha você não troca o pivô. Se o pivô tiver gasto, tipo assim, vai estar trocando ali e não vai resolver realmente o problema do carro. A suspensão desse carro dura aí em torno de 80, 100 mil quilômetros, sem você ter grandes dores de cabeça. Mas se você estiver pegando um carro nessa faixa de quilometragem, já era bom você dar uma olhada, se foi mexido na suspensão, se já fizeram alguma coisa, porque se não fizeram, provavelmente ao longo de 2 anos, 3 anos, você vai ter que fazer e o custo é alto, entendeu? Trocar todos os bracinhos, amortecedores, cara, você vai gastar uns 10 mil para botar peças originais. Tem paralelo aí no mercado? Tem, mas, cara, não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade, não vai durar a mesma coisa que o original durou 100 mil quilômetros. Um outro detalhe aqui, na injeção do carro, ele costuma dar muita dor de cabeça com o coletor de admissão desse motor EA888 2.0, que saiu aí no inicinho, porque ele tem um flapzinho para direcionar o ar para dentro do motor para fazer uma estratégia diferenciada. A hora ele joga, ele restringe um pouco, aí faz a injeção estratificada. Em termos técnicos é um pouquinho complicado explicar isso, mas de uma forma bem leiga. Ele tem praticamente um flap que controla ali a direção que o ar vai entrar no motor. Isso influencia na queima, na explosão. Só que o que acontece? Como o coletor é de plástico e o eixo do flap fica trabalhando toda hora, é normal o coletor acabar dando desgaste aonde o eixo trabalha. Quando dá desgaste, o sensorzinho que fica lá na ponta, ele passa ali como se estivesse fora da faixa, como se o flap estivesse desregulado, alguma coisa assim. Por mais que o flap esteja funcionando, se o sensor acender e tiver aquela folguinha ali, a luz da injeção vai ficar acesa até você trocar o coletor de admissão. Não tem muito que você tenta fazer. Tem gente que tenta embuchar, mas coloca, daqui a pouco começa a voltar o defeito, porque o embuchamento gasta muito rápido. Então a solução ideal é colocar outro coletor de admissão. A última vez que eu liguei para a Audi, o coletor de admissão estava em torno de R$ 8.500. É uma peça que costuma dar dor de cabeça aí na casa dos 100 mil quilômetros, mas peguei alguns motores aqui com já quase 200 que nunca teve que mexer nisso. Então assim, realmente não tem um parâmetro exato, com essa quilometragem você vai ter que trocar isso. Não é uma peça de manutenção corriqueira, mas é um defeito que costuma acontecer. Então é bom ficar observando isso daí. Então então dito isso, a primeira geração a gente já conclui aqui. A segunda geração desse motor aí, que entrou no facelift em 2012, traz algumas novidades. O motor passa a ter 2 polias variáveis, 8 bicos injetores, 4 de injeção direta, 4 de injeção indireta. Então isso diminui bastante aquela dor de cabeça que a gente tinha falado da carbonização de válvula. A bomba d'água passa a ter uma aleta ali, um diferencial. Então a bomba d'água do motor antigo não serve nesse novo, já redesenharam tudo aí. Então assim, em termos de manutenção, é um motor, eu diria que mais confiável, ele costuma dar menos dor de cabeça. O consumo de óleo diminuiu bastante nesse motor, não tem tanto relato assim quanto na primeira geração. Mas tem um porém, como é um carro que é mais moderno, as peças começaram a entrar no mercado faz menos tempo, então você tem menos soluções, como no motor mais antigo. Então, assim, encontrar bomba d'água você vai encontrar só, eu já recomendo colocar o original. Eu não encontrei ainda bomba d'água de alumínio para esse carro. Muitas tubulações mudam, então, tipo assim, não dá para você aproveitar do motor antigo nesse. Então, apesar da base do motor ser a mesma, é um motor diferente, entendeu? Eu acho que o carro ficou um pouquinho melhor. Eu acho que ele acaba compensando essa dificuldade de arrumar algumas peças com um pouco menos de manutenção que você teria no carro mais antigo. Eles resolveram alguns problemas que dava no motor antigo e lançaram a versão em 2014
1.8, que foi até o final de linha de produção. Ele tem a potência ainda um pouquinho mais reduzida, de 170 cavalos, mas mantém praticamente as inovações do 2.0 de segunda geração. É um motor muito bom, não tem muito do que reclamar. Tem um cliente aqui que está com 100 mil km, nunca teve dor de cabeça com nada. A gente acabou fazendo só a suspensão faz pouco tempo, mas de motor é um carro que eu vou te falar que é muito bom. Então eu espero que, assim, falando do V6, é um motor muito bom, só que é beberrão, a manutenção é caríssima, um câmbio automático convencional, não é um CVT, ele tem tração 4x4, então é um carro diferenciado, é um carro mais para quem gosta de uma tocada esportiva, é um carro exclusivo, entendeu? Não é um carro que seria para um uso um pouquinho mais racional você ter ele. Também chegou a sair uma versão aí, eu acho que em 2013, 2014, com um câmbio de dupla embreagem. Eu não recomendo muito. Um câmbio de dupla embreagem, costuma dar muito mais manutenção que o CVT. O problema do câmbio de dupla embreagem é que não é se você tiver que mexer nas embreagens, é quando você vai ter que mexer nelas. Porque a embreagem acaba gastando, então a manutenção acaba saindo um pouquinho mais cara, costuma ser tudo caro aí, câmbio DSG, Power Shift, é tudo caro. Eu nunca mexi nesse câmbio, nunca peguei uma aqui com defeito ainda, mas eu imagino que, pô, cara, deve ser igual o DSG do Jetta, quando dá defeito, é uma tijolada, é um dinheiro muito alto, então eu não recomendaria pegar um desses modelos com câmbio de dupla embreagem. Daria preferência aos modelos com CVT. No entanto, os últimos modelos eles retornaram para o CVT. Devia ter dado muita dor de cabeça, não só aqui no Brasil como lá fora também. Então, assim, falando especificamente, se você me perguntar, pô, vai, o que você acha? Você acha que é um carro que vale a pena? Você acha que é um carro bom? Olha, sim, eu gosto bastante do Audi A4 com essa carroceria, a B8. É um carro bonito, até um 2010, 2011, se estiver bem conservado, se você olhar passando assim na rua, é um carro que parece que saiu de fábrica agora, entendeu? É um carro com um design muito arrojado, é confortável, cara, o carro é bom, entendeu? Econômico, na estrada, tipo assim, tem cliente que fala que consegue fazer 15, 16 km por litro com tranquilidade, mantendo uma velocidade aí próxima de 100 km por hora. É um carro com desempenho legal, confortável. Então, assim, só cobra a sua manutenção. Quando você tiver que fazer a manutenção, o custo é um pouquinho mais alto, sim. Não dá para comparar um Audi A4 com um Toyota Corolla ou com um Civic. Você teria que comparar, assim, uma Mercedes 680, uma BMW 320. São carros também muito bons, mas cada um vai ter uma vantagem ou uma desvantagem. Eu acho que a principal vantagem do Audi é que ele está no chapéu da Volkswagen. Então, esse motor é a 888, tem peça aí pra caraca, entendeu? Compartilha com muitos carros da Volkswagen. Então, é mais fácil de você encontrar material dele do que da BMW e da Mercedes, por exemplo. E sempre quando você tem variedade de mão de obra e de peça, o custo tende a ser reduzido, entendeu? Se você tiver um mercado muito fechado, as poucas pessoas que têm conhecimento de manutenção, que tiver fornecimento de peças, elas vão pedir um pouquinho a mais, porque o mercado é reduzido, a lei da oferta e da procura. Então, assim, se você me perguntar se é um carro que vale a pena, acho que sim, é um carro muito bom. Não dá para comparar com um Corolla ou com um Civic, com um Lancer, a manutenção dele. É um carro de um top superior, entendeu? É só esse o ponto onde eu quero chegar. O que eu daria uma olhada se fosse pegar um carro desse, independente do ano? Cara, é o histórico de manutenção, o estado geral do carro. Se o carro tiver vazamento de óleo, tiver uma parte elétrica remexida, for um carro muito surrado, eu não compraria, que com certeza você vai ter dor de cabeça. Agora, um carro com
manutenção em dia, tudo certinho, proprietário que, pô, passa o histórico de manutenção do carro, pô, assim, tendo dinheiro para manter daí para frente, eu acho que não vai ser muita dor de cabeça, entendeu? Evitaria de pegar um carro com 150, 200 mil quilômetros, não que o carro vá quebrar tudo, mas a tendência é que você tenha mais manutenções. Essa faixa de quilometragem aí entre 120 e 180 mil quilômetros é quando você tem que fazer manutenção de câmbio, fazer manutenção em turbina, talvez você tenha que fazer manutenção no motor. Se não foi dado muito cuidado ao carro ao longo de 120, 150 mil quilômetros, você pode ter uma dor de cabeça perto dessa quilometragem aí. Então é basicamente isso, entendeu? Espero que o vídeo tenha sido um pouco esclarecedor, tenha tirado as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida acerca do Audi A4, algum comentário a fazer, põe aqui nos comentários, entendeu? Não esquece de divulgar esse vídeo, dar o like aí, se inscrever no canal para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Até a próxima!